Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando o nosso aprendizado sobre a Era Vargas, agora falando sobre seu governo constitucional. Bom, na nossa última aula, nós demos início a essa matéria de período getulista, não foi? Já entendemos que Getúlio Vargas entra no poder no ano de 1930 e vai até 1945 no comando da nação brasileira. Entendemos também que a história separa esses 15 anos em 3 fases: o governo provisório, o governo constitucional e o governo ditatorial. Na aula passada, nós falamos sobre a primeira fase, sobre o governo provisório, e abordamos assuntos como as primeiras medidas tomadas no governo Vargas, como se deu a consolidação do seu poder, se aproximando de alguns grupos específicos, E também, por último, vimos a Revolução Constitucionalista de 1932, que exigiam a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar a nova Constituição brasileira. Pois bem, nessa aula de hoje, nós temos como objetivo comentar os principais pontos dessa nova Constituição que foi elaborada e também comentar os principais assuntos desse governo de Getúlio Vargas que está se tornando agora constitucional, ou seja, previsto na Constituição. Tá beleza? Então, sem mais delongas, para a gente entrar logo nos assuntos que interessam, não esqueça de copiar as caixas de texto, desligar as notificações aí do Cocota e da Cocota, estar em um local tranquilo e vamos lá. Pessoal, no ano de 1933 foram realizadas as eleições para compor a Assembleia Constituinte. O que seria isso? Era uma eleição para escolher as pessoas que iriam ajudar na elaboração e nas decisões da nova Constituição. Pegaram a ideia? Bom, isso foi feito, as pessoas foram escolhidas e em julho de 1934, a nova Constituição brasileira estava pronta e enfim foi aprovada. Foi decidido que o Brasil continuaria sendo uma república dentro dos princípios federativos, ou seja, um sistema republicano com autonomia para as províncias, para os estados, Mas agora olha só, vamos manter a república, porém, vamos mudar aquilo que já vimos que não está dando certo, que no caso é o sistema eleitoral. A partir de agora, vamos ter uma justiça eleitoral independente, para acabar com aquele negócio de fraude e zelar pelas eleições. Outra coisa que mudou em relação às eleições é que o voto passou a ser secreto e as mulheres conquistaram seu direito de participar das decisões políticas. Ou seja, as mulheres agora também votam. Sobre os trabalhadores e operários, logicamente esse pessoal não seria esquecido, Então foi criado o Tribunal do Trabalho e a legislação trabalhista, reconhecendo alguns direitos trabalhistas fundamentais, que a gente até já comentou na aula passada. Tenho certeza que vocês lembram e está até anotado aí no caderno de vocês. Sobre a economia, se destacou ali um nacionalismo econômico, dando possibilidade de nacionalização das empresas estrangeiras e estabelecendo um monopólio estatal sobre determinadas indústrias. Isso tinha como objetivo proteger as riquezas naturais do país, como por exemplo as jazidas minerais. E para terminar, foi colocado também que a primeira eleição, imediatamente após a promulgação dessa Constituição, seria realizado de forma indireta pela Assembleia Constituinte. E sendo feito dessa forma, Getúlio Vargas vence essa primeira eleição, recebendo 175 votos, enquanto o segundo colocado, Borges de Medeiros, recebe apenas 59. Tá legal? E assim teve-se início o governo constitucional da Era Vargas. Bom, eu já adianto que esse período em que Getúlio governa conforme a Constituição vai durar 3 anos. Vai de 1934 até 1937. E pessoal, a principal característica desse momento, a principal disparada, é a radicalização ideológica. E por que isso acontece? Porque se vocês pararem para pensar,
esse é o momento que antecede a Segunda Guerra Mundial. Então vocês podem ter certeza que o mundo está vivendo extremismos políticos. A gente pode perceber isso, por exemplo, com o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o socialismo na União Soviética. E, logicamente, tudo isso que o mundo estava vivendo acaba que respinga e influencia o Brasil, fazendo com que extremismos aconteçam aqui também. E essa radicalização ela fica mais visível através de dois grupos políticos que se formaram aqui no país nesse período, que são os integralistas e os aliancistas. Os integralistas, na verdade, é a forma como chamamos os adeptos da AIB, Ação Integralista Brasileira, que surgiu no ano de 1932, tendo como principal líder um homem chamado Plínio Salgado. E é muito importante que vocês tenham em mente que a AIB se inspirava nas ideias fascistas de Benito Mussolini da Itália e também se inspirava nas ideias nazistas de Adolf Hitler da Alemanha. Entre suas principais ideias estavam a instauração de um governo autoritário, faziam um forte apelo ao nacionalismo exacerbado, Eram centrados naquela ideia de Estado forte, Estado poderoso, com princípios de hierarquia e disciplina na sociedade e combatiam veementemente o comunismo também. Seguindo o modelo nazi-fascista, existia um forte apelo visual também no integralismo, ok? Eles usavam uniformes com camisas verdes e faziam suas exibições públicas, desfilavam nas ruas como tropas militares de forma bem disciplinada. O símbolo adotado era o sigma e uma bandeira que lembrava bastante as formas da suástica nazista, E além disso, inventaram também uma saudação interna entre eles, digamos assim. Na Alemanha nazista, eles se cumprimentavam com Heil Hitler, Os integralistas inventaram então o Anauê, uma palavra de origem tupi que significa "você é meu parente". E para terminar, tinham como lema Deus, Pátria e Família. Agora, falando dos aliancistas, esse era o pessoal que seguia a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que foi criada em março de 1935 e representava ali uma frente ampla de oposição ao fascismo e ao autoritarismo. Essa aliança era liderada pelos comunistas, mas reunia grupos de diversas tendências filosóficas, pessoal? Como socialistas e anarquistas. É importante saber também que tinha o Luiz Carlos Prestes como seu presidente de honra, e em relação às suas principais ideias, temos a nacionalização das empresas estrangeiras, a suspensão do pagamento da dívida externa brasileira, ou seja, vamos passar uma borracha no passado e é isso. Importante, a reforma agrária. Visavam combater o latifúndio da terra aos trabalhadores do campo e garantir a manutenção da pequena e média propriedade. Outra coisa que estava nos planos era a garantia das liberdades individuais, como eu já falei, o combate ao fascismo. E adotaram como lema Pão, Terra e Liberdade. Agora, presta atenção. Em junho de 1935, Getúlio Vargas decretou a ilegalidade do movimento ANL e ordenou a prisão dos seus líderes, alegando terem a intenção de promover um golpe de Estado. Ou seja, a partir de agora, os aliancistas são considerados como ilegais. E dada essa repressão, isso gerou como consequência a intentona comunista de 1935. É sobre isso que nós vamos falar agora. Pois bem, essa foi uma revolta militar contra o governo que teve início ali mais precisamente em novembro de 1935. E pessoal, de cara, eu já adianto que foi uma coisa muito desorganizada, Mas se aliou ao movimento principalmente batalhões do Rio Grande do Norte, Pernambuco e do Rio de Janeiro, porém sem sucesso nenhum. Os rebeldes rapidamente foram dominados pelas tropas governamentais e a consequência disso foi uma violenta repressão aos comunistas e o golpe do Estado Novo. Falando sobre esse golpe agora, para terminar a aula, acho que vocês já conseguiriam imaginar que alguma coisa tinha acontecido, Se do governo constitucional nós partimos para o governo ditatorial, é porque algum golpe aconteceu nesse meio de campo aí. Mas o que rolou? Vamos lá, para a gente entender bem.
Pessoal, nós estamos no ano de 1937. O mandato de Getúlio Vargas está chegando ao fim, ele termina em 1938. Então, por conta disso, a campanha eleitoral já começou. O assunto agora é: quem será o próximo presidente? Só lembrando a vocês que Getúlio Vargas, de acordo com a Constituição, ele não poderia se reeleger. Porém, mesmo assim, ele tinha uma vontade muito grande de continuar à frente do Brasil. Ele acreditava no seu potencial. Então pensa comigo, se ele quer se manter no poder mesmo indo contra a Constituição, ele precisava de uma estratégia que convencesse as pessoas de que a sua permanência no poder era necessária, era positiva, era legítima. Pois bem, se ele precisava, foi isso que foi feito. No dia 30 de setembro de 1937, o governo divulgou a existência de um plano comunista que visava assumir o poder no Brasil, um tal lá de Plano Cohen, mais falso que cachaceiro pedindo dinheiro para comprar pão. Tá? Não passava de uma farsa tramada pelo governo em conjunto com militares integralistas. E em nome desse perigo comunista, Vargas ordena o fechamento do Congresso, a extinção dos partidos políticos, suspende as eleições e suspende também a Constituição de 1934. E é assim que a gente vê a democracia liberal e o regime constitucional deixando de existir, e surgindo em vez disso a ditadura do Estado Novo. Bom, então estamos chegando aí ao fim de mais uma aula. Espero ter sido o mais didático possível e ter contribuído da melhor forma com o seu entendimento nesse assunto. Saibam que é um grande prazer para mim, tá fazendo parte dessa jornada aí. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau!